Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas. Um prazer muito grande estar recebendo nosso grande amigo Rodrigo Braga, vereador em Sete Lagoas. Depois de muitas tentativas eu consegui trazê-lo aqui, né? E a gente vai fazer um programa sensacional aqui. O Rodrigo tem grandes informações para trazer para você. É um vereador bastante atuante na cidade, né? Está sempre presente em todos os movimentos da cidade. E é um vereador que traz até algo um pouco mais especial, mais diferente, algumas causas especiais que ele cuida na cidade. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br, para você que precisa do seu site, do seu e-commerce bem feito, também da sua rede social, www.5bits.com.br. Cumprimento você que nos assiste pela TV Sete Lagoas, pela nossa rede social, né, nosso aplicativo, o site da TV, também pelo nosso canal do YouTube, né? Não deixe também de mandar para os seus amigos essa entrevista. E você também que vai nos assistir pela TV Com BR, canal 28 da Sky e também da Oi TV em todo o país, né? Se a gente estiver chegando na sua cidade, é um prazer muito grande estar falando de Sete Lagoas para o resto do Brasil. O Rodrigo Braga está no seu segundo mandato, né? Então ele tem já um pouco de experiência e está aí, né, para completar esse mandato. E logicamente, né, eu acredito que ele vai ser reeleito também pelo belo trabalho que faz. Rodrigo, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui, né? Acredito que você sempre traz boas notícias. Obrigado, Santiago, a honra é minha, o prazer é meu, e de estar aqui mais uma vez. Eu não sou tão difícil assim não, tá? Mas a agenda realmente é complexa, mas que honra estar aqui por esse meio de comunicação, podendo falar para você e para todos os seus telespectadores. Tem viajado muito nos concursos? Ah, sim, isso aí é um hobby, né? Nem é uma questão de trabalho, isso é hobby. Eu sempre estive envolvido com o Mundo Miss, levando meninas de Sete Lagoas em Potencial, de Pompéu, de Resende Costa, Lagoa Dourada, que são cidades que eu tenho mais afinidade, para concursos de beleza. Isso é uma área que eu sempre gostei e acho que nunca vai sair da minha essência, do meu ciclo, porque eu gosto, eu me divirto, é o que me faz bem. E eu acho que o que nos faz bem, a gente precisa cada vez mais achar um tempinho, uma brechinha no meio da vida cotidiana, da correria diária, para poder fazê-lo, né? Uhum. Para cuidar também da saúde mental, do corpo e de tudo, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente é feliz. E quando é uma coisa que dá esse prazer, como você fala, você faz assim, automático, né, Rodrigo? Parece que é uma alegria, né? No meu caso, realmente é automático. Eu sou apaixonado com o Mundo Miss, eu gosto muito e é um privilégio, inclusive, ter a confiança dos pais, ter a confiança dessas meninas no meu trabalho como coordenador. Como que você faz para descobrir as meninas? Eu sou professor, né? Então, muitas meninas foram descobertas na sala de aula, outras no dia a dia, porque a gente sempre anda observando. Você vê uma menina que tem a estatura ok, tem o corpo, tem um rosto que funciona, aí a gente já tem aquele olho clínico, né? Então a gente está sempre focado e olhando esse aspecto. E os concursos que você leva a elas, são quais os concursos? Eu tenho a franquia Miss Minas Gerais Continente, eu escolho a Miss Minas Gerais Continente para levar para o Miss Brasil Continente. Inclusive, nós ganhamos esse título em 2017 com a Rayana Araújo aqui de Sete Lagoas, 2018 com Lara Campos de Barbacena, 2019 com Glenda Monique aqui de Sete Lagoas, 2020 nós perdemos esse título e 2021, que foi o ano passado, eu ganhei com a Flávia God de Lagoa Dourada. Então você ganhou quase todos. Em 5 anos nós ganhamos 4 anos o Miss Brasil. Tenho a franquia Sete Lagoas CNB, Supranational e Grand, aí eu levo pro Minas Gerais. Inclusive no último final de semana eu ganhei o Minas Gerais com a Júlia Santos de Pompéu. Se quiser trazê-la aqui vai ser uma honra. Ela é linda e foi minha aluna, eu descobri ela dentro da sala de aula, dando aula para ela há 6 anos atrás, e desde aí ela vem se preparando para esse concurso. Mas ela mora aqui ou Pompéu? Ela mora em Pompéu. E aí ela ganhou esse concurso no último final de semana e foi maravilhoso por toda a nossa história, trajetória de superação dela e de busca por resultados também, né? Ela é muito aplicada, disciplinada e tenho a franquia do Miss Terra Minas Gerais, que eu levo também direto para o Brasil.
Isso é muito bom para as meninas, que abre porta para elas, né, Rodrigo? Sim, é bom, abre portas profissionais, abre portas no campo do estudo, porque a menina ela não tem que ser só bonita, ela tem que falar bem, ela tem que ter um inglês fluente, ela tem que ser uma menina desenvolvida no meio social, porque ela trabalha causas e bandeiras específicas relacionadas, inclusive a direitos humanos. Então, todas essas meninas precisam ter uma beleza para o bem. A gente fala hoje que não é só beleza. E toda Miss tem que ter um projeto beleza pelo bem. Que qual que é a minha causa social? O que eu faço pelo outro? Então, hoje, antigamente, quando o concurso perpassava só por beleza, hoje vai muito além de tudo isso. Sete Lagoas já chegou até escola de modelo, né? Eu não sei como é que está hoje, né? Sim, hoje eu não tenho mais visto mais não. Pois tá aí, ó. Mas é uma área que eu sou apaixonado, que eu gosto muito de verdade. Nunca ganhei dinheiro com isso. Eu faço por prazer, até porque eu não sou aquela pessoa que vai escolher uma menina que sem condições porque ela é rica. Uhum. Eu sou a pessoa que escolhe uma menina sem condições ou com condições, mas que tenha o potencial de representar a nossa cidade ou o nosso estado de verdade. Entendi. Eu já participei de vários, né, desfiles, concursos e tal, e realmente existe uma energia muito positiva, né? Sim. Uma vibração, né? É maravilhoso, as meninas se dedicam e querem mesmo, né? E hoje, durante 2010, 2020, a gente percebeu isso um pouco escasso, mas agora eu percebi isso voltando com tudo na vida dessas meninas, e isso é muito interessante. É um nicho de mercado realmente que, inclusive, em Sete Lagoas está aberto. E a pandemia deve ter dado um choque nessas meninas, né? Sim, com certeza absoluta. A gente ficou 2 anos sem ter concurso de beleza, então os concursos agora voltaram com tudo, porque tinham meninas prontas para ir para o concurso, tiveram que esperar 2 anos, aí as que estavam lá atrás já chegaram também, então virou uma febre agora, porque todas querem ir ao mesmo tempo, até porque tem algumas que já estavam no limite da idade, há 2 anos atrás, então agora, se não for, não vai mais. Entendi. O que aconteceu? Eu sei que talvez não é você que faz, mas aquele Miss Férias Sete Lagoas não existe mais? O Miss Férias Sete Lagoas foi promovido durante mais de 30 anos por Gianfranco Fonseca, inclusive ele é o pioneiro dessa área em Sete Lagoas. Se não fosse ele, eu acho que ninguém, não teríamos Miss em Sete Lagoas. Eu estou sendo bem verdadeiro. Inclusive, eu não mexeria com isso. O Edson, que também mexe, também não estaria nesse ramo. O Gianfranco foi o grande precursor disso tudo em Sete Lagoas, que ensinou e que começou e que fez uma história maravilhosa. Inclusive, era no auge, né, dos concursos de beleza. Gianfranco escolhia a Miss Sete Lagoas para ser Miss Minas Gerais. E o Miss Férias tem uma história de mais de 30 anos, né? Mudando de assunto, eu queria falar sobre a Semana da Consciência Negra, né? Nós tivemos recentemente. Queria saber se você participou, se teve alguma ação. Sim, eu participei de todo o desenvolvimento da Semana da Consciência Negra. Foi uma semana como nunca tínhamos visto aqui em Sete Lagoas, porque ela foi muito bem preparada em todos os âmbitos, cultural, religioso, no âmbito também parlamentar, em todos os aspectos a gente ouviu falar, né, em escolas, em postos de saúde, então foi lindo. Teve uma evolução, né? Muito grande. A gente está muito longe de chegar onde a gente queria chegar, porém, contudo, entretanto, a gente não pode negar que a administração atual fez o que podia para termos uma semana, praticamente um mês de novembro, voltado para a consciência negra de forma fantástica. A gente espera que aconteça nos próximos anos e que não seja uma questão realmente de uma semana ou de um mês, né? Mas que a gente consiga continuar refletindo sobre esse racismo tão avassalador num país majoritariamente preto, né? Majoritariamente preto. Eu estava esse final de semana em Aparecida do Norte. Nós vivemos em um país majoritariamente preto, com a padroeira preta, e que é um dos países mais racistas do mundo. É uma contradição muito grande. Eu achei muito interessante um vídeo que eu vi essa semana, que a pessoa fala sobre reencarnação, né? E aí lá ela conta assim que quando ele chegou lá, ele faleceu, aí logo falaram assim, não, você vai voltar agora e você vai ser uma camponesa no país tal. Mas eu vou voltar de novo, você vai voltar de novo, porque
Você é um espírito em evolução. Você vai para a Terra para evoluir, né? Aí, eu falei, mas eu vou conviver com aquele pessoal lá. Quem que é aquele pessoal? Eu falei, não, aquele pessoal era... Você lembra aquela outra vez que você voltou? Você é aquele que você voltou àquela época, você é aquele que você voltou àquela época. Então, na verdade, resumindo, é o mesmo. Então, na verdade, não, essa suposição é o mesmo. Então, quer dizer, o mesmo espírito que volta num corpo, depois volta no outro, para evoluir. Então, na verdade, os humanos estão aqui para evoluir, né? Então, você poderia ser eu poderia ser você. E aí, quando você olha nesse sentido, né? Quer dizer, você fica discriminando uma pessoa que, na verdade, poderia ser você. Espiritualmente somos todos iguais, né? E o que conta é isso, né? Porque então, a matéria vai se perder, né? E aí, assim, a gente fica vendo, né, as atrocidades. Eu vi recentemente uma senhora negra fazendo um depoimento que estava com medo de andar na rua. Ela é educadora e estava com medo de andar na rua por causa que parece que está aflorado, né? Essa agressão que tem as pessoas, principalmente na rua, né? Como é que você vê isso? Você acha que a gente chegou num patamar diferente também nesse sentido? Eu acho que nós, no último ano, nesse ano, a gente teve um problema bem complexo, nos últimos 4 anos, eu acredito, porque nós tivemos um governo a nível nacional que deu coragem às pessoas. A gente sempre foi um país racista, só que era um preconceito camuflado. Ele empoderou isso, né? O atual governo escancarou a coragem das pessoas para dizer o que elas quisessem. Inclusive para se posicionar como racista, para se sentir superiores. Lá, eu não estou falando de economia, eu estou falando desse aspecto específico. Inclusive, esse foi o meu diferencial de voto. Eu escolhi o meu candidato por isso, por uma questão bem ideológica. Não ideológica no sentido, porque por causa disso, ou por causa daquilo, por causa de vermelho, ou por causa... Não, foi por uma questão de perceber um retrocesso no que diz respeito a direitos humanos, no que diz respeito à homofobia, no que diz respeito à transfobia, no que diz respeito à xenofobia, a tudo que agride o ser humano enquanto pessoa. Porque como presidente de um país, e quando se fala em corrupção, e quando se fala em um mandato, nós tivemos a polarização de 2 presidentes, que a gente já conhecia os dois, e que não havia santos na disputa, né? Eram 2 candidatos com o bem e o mal nos 2. Então a gente precisava escolher. Eu escolhi pelo parâmetro realmente daquele que tivesse mais focado no social, que tivesse mais cuidado nas relações humanas, que tivesse um pouco mais de diplomacia e de humanidade. A minha escolha foi nesse aspecto, literalmente. Então, esse governo permitiu que as pessoas escancarassem até o que é crime. Homofobia é crime, racismo é crime. Ninguém estava com medo de falar que era racista. Ninguém estava com medo de falar que não gostava de gays, né? Então, você não tem que gostar, mas respeitar, você tem que respeitar porque é crime. E isso pode te colocar na cadeia. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que esse governo favoreceu, inclusive, a violência. O tempo inteiro, né? O próprio marketing desse governo era o revólver, era a arma. Então, isso é muito triste para ser o maior país cristão do mundo. A gente viu o pessoal fazendo arminha com a mão dentro das igrejas. É verdade. Sabe, isso aí me entristeceu. Eu não estou falando do presidente. Até porque eu nunca votei nele, mas eu sempre torci para dar certo. Fato, qualquer um que fosse eleito, até porque eu sou uma pessoa democrática. A maioria escolheu, ponto. E eu tive que conviver com o governo que eu não escolhi durante 4 anos. E a gente vê agora a dificuldade que o outro lado tem de não conseguir conviver com a democracia. De não aceitar o resultado das eleições. Como eu tive que aceitar 4 anos atrás. Mas a questão é que ver dentro das igrejas o que a gente viu, sabe? Pastores, padres, bispos, às vezes, e nessa política, levar isso de forma tão violenta, levar o ódio de forma tão violenta para dentro das igrejas. Eu fico imaginando Jesus fazendo a arminha com a mão, né? A única vez que Jesus brigou foi quando eles fizeram o templo dele de comércio. Né? Foi quando ele gritou e brigou, esbravejou, e a gente viu isso acontecendo agora politicamente, né?
o lugar de Deus, o altar de Deus, das diversas denominações religiosas se tornarem um lugar de púlpito para a violência. Tem uma frase que fala na Bíblia que é não usar o santo nome em vão, né? A gente tem visto isso o tempo todo, né? Só que as pessoas estão tão envolvidas que elas não percebem isso. E aí eu vou até... Porque você imagina, se eu sou uma pessoa que seja evangélica, que seja católica, que for, aí de repente eu, de uma hora para outra, eu começo a fazer um negócio, um sinal assim, ó, para fazer um contato extraterrestre, igual foi feito essa semana lá em Porto Alegre, eu tô meio perdido, não tô não? Eu li um livro, salvo engano, do Henry Nouwen, que diz que chama-se Com Jesus na Contramão. Que ele traz o Jesus humano, homem. Esquece que Jesus é filho de Deus e traz o Jesus homem, humano. Com a mesma trajetória bíblica, mas mostrando um homem fazendo tudo aquilo. Jesus só foi morto porque ele lutou contra um sistema que escravizava, oprimia e marginalizava as pessoas. Porque ele deu conta de lutar contra um governo. Jesus foi morto por autoridades. Aquele povo estava gritando lá, crucifica, sem saber o que estava fazendo. E esse mesmo povo crucificaria ele hoje de novo. O crucificaria ele hoje novamente. É uma boa comparação, não tinha pensado nisso. É fato. E assim... Jesus, ele veio pelos marginalizados, ele veio para... A opção pelos pobres é inegociável evangelicamente. Inegociável. Não tem como se ser cristão e ser a favor da pena de morte, a favor da violência, a favor das armas. Entendeu? Não tem como. Uma coisa não linka com a outra. E o que é mais importante, e que eu acho assim, que pesa muito, é que a gente vê o nome de Deus sendo usado para este tipo de coisa, para instigar a violência, para instigar o ódio. E Jesus foi completamente o inverso disso, né? Ele jamais teria as falas que o atual presidente tem com relação a nordestinos, com relação a gays, com relação a pretos. Isso aí a gente não está falando da boca para fora, a gente está falando do que a gente vê em vídeos dele e que ele faz questão de reforçar. Ontem eu vi uma live, ela aconteceu em Curitiba. Tinha uma manifestação, né? Tinha uma tenda e tal. E então faziam-se uma oração longa e tal, um pastor, bastante, aqueles pastores, né, que tem muita expressão, e fazia as orações e cantavam, e aí ao mesmo tempo falava sobre a política, e falava que nós vamos resgatar o poder, que nós vamos resgatar, que vamos continuar na luta, não vamos sair da rua. Não... Então eu vi ali uma mistura de religião com a política o tempo todo, né? E aí eu fiquei pensando assim, coitado daquelas pessoas que estão ali, né, envolvidas dentro de que você cria um cinturão religioso, né? E a gente conhece, a gente tem gente, parente, amigas, que está nessa também, né? E, só que assim, foram pegas, essas pessoas, né, que estão naquela parte mais de cima, mais radical, elas foram pegas e elas não conseguem escapar tão fácil, né? Quem está de fora, que tem um discernimento do que está acontecendo, né, consegue perceber melhor o que é isso, né? Que movimento que é esse. Mas assim, é uma coisa que chega, parece ser um pouco até fascista, né? Envolve as pessoas de uma forma, mexe com o ego, com o sentimento, com o coração, e a pessoa praticamente não consegue se livrar daquilo, né? Aí assim, a gente fica pensando, nosso governo, né, aí a nossa justiça precisa de fazer alguma coisa, né, Rodrigo? Porque nós não podemos partir para o próximo governo, nos próximos anos, com as pessoas, né, tão domesticadas dessa forma para ser protestantes de uma coisa que não sabe nem o que é. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a pessoa quer o poder, né, ela também quer certas coisas que não, como você disse aí, que não podem, né, que está fora da Constituição. Né? Ninguém tem o direito de agredir ninguém tem o direito, né? E essa questão da direita e de esquerda, né,
de comunismo, de socialismo, né? Comunismo, gente, comunismo é a coisa mais bonita do mundo. Comunismo é você ser comum, né? Ter todos iguais, todos terem os mesmos direitos. Não estou dizendo que nós temos que ser comunistas, nós não fomos educados para isso, né? Nós fomos educados, você tem que pegar a nossa história. Jesus Cristo seria chamado de comunista. Jesus Cristo seria chamado de comunista. Sem dúvida nenhuma, ele seria chamado de comunista. Porque toda a história e o contexto de Jesus é nesse aspecto da igualdade, da justiça social, do cuidado com o outro. E as pessoas não dão conta de linkar. Eu não consigo linkar Jesus a essa outra política. E isso me fez me posicionar. Eu não iria me posicionar, como ninguém se posicionou em Sete Lagoas, mas eu precisei me posicionar justamente por causa disso, sabe? Pela família e pelos bons costumes. E aí é uma falta de respeito muito grande, né? Pela família e pelos bons costumes, um presidente que foi casado 3 vezes, teve um filho com a amante, e ainda eu não consigo entender qual que é esse padrão de homem de família. Mas o problema é que esse contexto todo, eu percebi, inclusive em famílias que eu conheço, esse contexto pela pátria, pelo amor, era simplesmente preconceito. Era simplesmente para poder... eu não posso falar que eu não gosto de gay, então eu tenho que falar que eu quero a família tradicional. Né? As pessoas têm que entender, eu escutei assim, mas é um absurdo. Eu escutei numa mesa de uma família, a menina falou assim, daqui a pouco todos os gays estão adotando filhos no Brasil. Eu falei assim, mas os gays adotam filhos que pais héteros como você abandonou. Porque não precisava de gays adotar filhos se não fosse abandonado pelos héteros, não. Entende? Então eu vi uma menina falando assim, era um aniversário, eu não podia nem citar, porque depois alguém pode até conhecer, mas não vou citar nome, de um amigo meu que era gay, e a prima dele falando assim na mesa, pensa... Se Lula ganhar, daqui a pouco os homens estão beijando um outro na rua, a mulher beijando uma outra. Eu acho que ela esqueceu que ela estava, inclusive, no aniversário de um rapaz que era gay, sabe? Então, assim, eu fiquei assim, muito assustado. Então, a preocupação do pessoal não era um bom governo, não era nada disso, era preconceito. Eles não estão nem aí. E outra coisa, o povo, existe um problema muito sério, que são as pessoas que eram pobres e que hoje são classe média. Eu não sei se eles têm medo de voltar a ser pobre, ou eles precisam se sentir melhores do que quem é pobre, que eles têm pavor de um governo que iguale as pessoas, ou que trate melhor quem é pobre. O problema nem são os ricos, porque o perfil dos ricos a gente já conhece. Rico é rico. Eles também tem uma falsa ideia de rico. Rico não é que tem 500 mil, 1 milhão. Quem não precisa de um salário para viver. Então é quase ninguém. Quem não precisa de um salário para viver que é rico, gente. O que as pessoas não entendem é isso. Aí a classe média tomou um lugar de rico e uma soberba tão grande que eu estou horrorizado. Aí você vai falar da esquerda e da direita, né? Da esquerda e da direita, porque né, há mais de 200 anos na França que começou essa questão da esquerda e da direita, quem sentou do lado esquerdo, quem sentou do lado direito, né? E na verdade, quem protesta, quem quer melhoria, quem quer modificar as coisas, né, para mudar o sistema e para que todos tenham melhores condições de vida, é a esquerda. Né? Então tem muita gente que passou por isso aí, que era a esquerda, que estava na esquerda tentando, e está querendo ser direita agora. Né? Na verdade, o grande problema é que as pessoas não querem ser iguais. Eu fico pensando assim, eu lembro do Náutico, né, antigamente. Antigamente o Náutico, estou falando bem do clube, não estou falando mal do clube, pelo contrário, que hoje eu sou muito mais adepto ao Náutico do que antes. Era para ricos. Era para ricos. Hoje, todo mundo dá conta de comprar a cota no Náutico. Então, hoje, os ricos já não vão. Porque, na verdade, a gente não quer se misturar. Universidade. Gente, o que as pessoas precisam entender é que a gente precisa se preocupar com o governo que cuide dos pobres. Inclusive, quem é classe média. Porque quem é classe média é pobre, gente. Vamos falar a verdade. Se não tiver o salário no final do mês, não paga as contas. É isso. E aí, o que acontece? Essa questão assim, é muito bacana porque rico, se eu não tiver naquele lugar de empoderamento, de estar acima do outro, eu não estou satisfeito.
Então acaba que eu não quero que o outro esteja também nesse lugar. Aí eu começo a lutar contra isso. Ainda que eu seja pobre, preciso do meu salário para viver, eu vou me colocar no lugar daquele que, para o outro não chegar até mim, na escala. E o que é mais importante a gente pensar, e que inclusive foi falado num dos debates que eu achei assim, fantástico, é que o motorista de um rico, se ele tiver um filho, o rico quer que o filho do motorista dele seja motorista do filho dele. E o grande problema da justiça social é que não. É que o filho do motorista vai estar na federal na mesma sala do filho do patrão. E se abusar por todo o esforço, ainda vai além, que ele vai conseguir um doutorado que o outro que nunca precisou de nada não vai esforçar para ter. Então, quando um rico tem o filho dele na mesma sala de faculdade da empregada, não é simples para eles. As pessoas não têm dado conta de ver igualdade, de ver que somos iguais. As pessoas querem sim, infelizmente, estar em um lugar de superioridade. É verdade. Rodrigo, mas você não acha que, essa é uma opinião minha, tá? Que tudo isso se resolveria com um governo bom, com um governo eficiente? Sim. Se tivesse um governo eficiente, com tudo acontecendo certinho, sem tudo dúvida. isso acabaria? Mas Porque tipo assim, se você tem, independente da sua classe social, né? Se você é empresário, você tem sua empresa, ela está dando certo, tudo direitinho. Se você é funcionário, está trabalhando, está recebendo seu dinheiro, está pagando suas contas, tudo direitinho. Você está tudo estabilizado, né? Será que se a gente tivesse um governo governando com tudo funcionando? Sim, sem dúvida nenhuma. Por isso então, na verdade, o grande problema nosso é a má administração. Por isso que as pessoas falam, não discute política. Tá, mas a política discute sua vida e resolve sua vida. Porque a política tem a ver com educação, tem a ver com saúde, tem a ver com cultura, então você precisa discutir. Né? Só que a gente precisa ser democrático. E o grande problema que eu tenho percebido hoje é esse, essa falta de democracia. Por exemplo, a gente está discutindo agora a urna, a ilegalidade nas eleições e a fraude nas eleições presidenciáveis. Mas ninguém está discutindo a bancada que o partido de direita fez no Brasil com a mesma urna. Com a mesma urna. Ninguém questionou a Haddad ter perdido em São Paulo. Com a mesma urna. Mas está questionando quantos votos o candidato a presidente teve lá. Então a gente vai ter que começar tudo de novo, né? Porque o problema é que a urna é a mesma que elegeu Francisco, elegeu João. Uhum. A questão é essa. Não, isso aí eu acho que é um fato consumado já, não vai dar em nada. Mas assim, é uns argumentos que só servem para poder estender esse momento negativo do nosso país. Na verdade, isso aí parece que é mais um movimento desses aí para ir alongando, né? A gente precisa ter oposição, todo governo precisa ter oposição, porque senão o governo fica estancado. Né? Não movimenta o tanto que poderia movimentar. Eu sou a favor da oposição, mas eu não sou a favor de lutas antidemocráticas. Né? A gente tem que esperar o próximo presidente assumir e começar a cobrar dele que faça o que tem que ser feito. Uhum. É isso. Né? É verdade. Rodrigo, vamos falar sobre o seu mandato nesses 2 anos. Né? Você fez um mandato aí muito bom de 4 anos, foi bem votado, né, e reeleito. E agora, mais 2 anos, lógico que no início pegou a pandemia e tal, mas parece que já deslanchou. Como é que tá? Tem algum projeto, alguma coisa especial que está sendo feita? Pois na verdade eu costumo falar, bandeiras, eu não tenho bandeira. Eu sempre falei isso aqui, eu já vim aqui, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu falei isso, eu não tenho bandeira. As pessoas gostam de me rotular com bandeiras que para mim não devem existir. Se eu fui eleito por toda a população, então eu tenho que trabalhar pelo direito de todos os cidadãos. Independente de cor, de raça, de religião, de condição sexual, de tudo. Eu tenho que trabalhar por todos. E quando eu vejo um grupo específico que não está tendo o seu direito respeitado, eu tenho que ir lá e fazer valer o direito dele. Então eu sou dessa filosofia. Você carrega a bandeira LGBT? Não, gente. Quando eu ver o movimento gay sendo desrespeitado, eu vou estar lá. Porque são pessoas que votaram ou não em mim, mas eu represento a população como um todo. E quando eles te procuram também. E quando eu vejo um empresário sendo desrespeitado, eu vou ter que ir lá. Porque eu fui eleito por todos, não foi por uma classe específica. Então, eu costumo dizer que essa questão de bandeira é muito complexa. Uma área que eu trabalho muito, que eu tento militar muito, é pela educação.
por ser professor e por saber que isso é a base de todos os cidadãos, independente de qualquer condição. É a base de todos nós. Então a educação realmente está num patamar um pouco acima de todos os outros para mim. Isso é fato. Mas fora isso, eu busco lutar. Se você vê, os meus projetos são nas mais diversas áreas. Com relação a patologias, com relação a tributos, com relação ao cuidado com o meio ambiente, em todos os aspectos eu tento desenvolver um trabalho que esteja beneficiando de alguma forma o desenvolvimento de nossa cidade. Então eu tenho trabalhado de forma muito complexa. O meu projeto social, que é um projeto pessoal, não do vereador, que é o projeto Superar, está parado. A gente conseguiu fazer algumas ações isoladas por causa da pandemia, então a gente ia voltar em fevereiro, aí veio a Omicron, aí veio agosto, estava faltando só 4 meses no final do ano, a gente resolveu voltar agora em fevereiro, mas a gente volta com força total, com 40 cursos, com mais de 90 voluntários, e a gente volta agora em toda a cidade, não só no nosso bairro, porque a gente agora consegue deslocar o voluntário e não a sede. Então a gente vai ter uma sede e a gente vai conseguir atuar nas escolas públicas, nas igrejas, em vários lugares de nossa cidade. Você vai dar cursos lá? A gente tem o projeto Superar já, né? Há mais de Pois é, mas vai voltar com os cursos? Volta com os cursos. Quais são os cursos? Nós temos 40 cursos, nas mais diversas áreas. Nas áreas, por exemplo, de administração, nós temos telemarketing, venda, departamento pessoal, técnico administrativo, na área de culinária, doces para festa, salgados para festa, bolos decorados, comida de boteco, barman. Na área de beleza, nós temos alongamento de cílios, cabeleireiro, barbeiro, maquiagem, depilação, massagem relaxante, essa área de estética, né? Na área de artesanato, nós temos crochê, tricô, pintura em tela, temos na área de violão, dança do ventre. Então são diversos cursos, são mais de 40 cursos. Informática não, porque nós não temos laboratório. É uma coisa triste, inclusive, a gente sabe de laboratórios do governo parados em vários lugares da cidade, fechados. Verdade, daqueles programas do governo, que é telecurso, essas coisas, eu não lembro muito bem os nomes, mas telecentros, fechados, com 40 computadores em Sete Lagoas, sem ninguém usar. Mas não pode fazer uma parceria? É o que eu estou tentando fazer agora. Então eu peço, inclusive, se alguém estiver nos vendo aqui, que tiver um telecentro, que puder nos ajudar nisso, nós temos os voluntários para dar as aulas gratuitamente, a gente só precisa do maquinário. Tem realmente que movimentar isso aí, porque os computadores parados não tem sentido, né? E eu conheço uns 3 lugares que eu olho e dá vontade de chorar, sinceramente, fechados, literalmente fechados. Pois é. E a gente com os voluntários para dar os cursos sem ter os computadores. É isso aí, gente, vamos se movimentar. Esse é um projeto que sempre deu certo, né? Sempre. E é superar. E é um projeto educacional e de formação humana. É muito importante que a gente desenvolva esses projetos. Você falou que ele vai acontecer na cidade toda? Como é que vai ser? A gente vai usar igrejas, escolas públicas, ambientes sociais, como associações de bairros, para poder levar o curso para os bairros. Então a gente não gasta com infraestrutura. A gente vai ter um gasto mínimo com a locomoção dos voluntários. Que bom, hein? Eu consigo... Porque sai gente lá da Dona Silva para fazer curso lá no Santo Antônio. Então a gente não quer isso, a gente quer conseguir chegar lá. A gente não vai conseguir chegar com todos os cursos, mas a gente consegue levar tal mês, tal curso vai estar em tal lugar, a gente vai ter um calendário, tal mês em tal lugar. Então as pessoas vão esperar durante o ano o curso estar na localidade delas, para elas poderem não precisar gastar com passagens, inclusive. Rodrigo, eu lembro que teve a inauguração de um centro, né, de faculdade. É uma faculdade? Docton. Docton. Você tem uma parceria lá também? Tinha parceria, a faculdade começou no meio da pandemia, né? E hoje mais não, inclusive hoje eu sou aluno da Unifem. A Docton está em Sete Lagoas, mas como mudou de dono, eu não tenho muito acesso. Eu tive parceria já com o Promove e hoje eu estudo na Unifem. E com a Docton, né? Que infelizmente, depois de ter conseguido aprovar o direito aqui em Sete Lagoas, veio a pandemia e ficou inviável, porque o custo era muito alto para os donos da instituição. E é uma faculdade que nos ajudava muito no social. E ela tinha aula presencial? Presencial e EAD.
faculdade que ia fazer um diferencial, né? Nossa, não fala. Mas assim, hoje eu tenho até uma conversa com o Márcio Portillo, que é o presidente do Promove, porque o Promove também sempre esteve muito ligado a gente nessa questão social. Sim. Isso aí, inclusive, foi o primeiro, desde quando eu comecei o mandato com o Projeto Superar. Eu lembro que naquela época eles ofereceram o prédio pra gente manhã e tarde, porque a faculdade funcionava só à noite. Entendeu? Só como eu queria beneficiar um pouco mais a minha comunidade, e hoje mais não, porque a minha comunidade toda já fizeram os cursos, etc. A gente consegue estender um pouco. Então, eu tenho uma conversa hoje, inclusive, com o Márcio Portillo, diretor do Promove, e eu espero sair de lá com uma parceria maravilhosa. Ah, que bom. Não, a Faculdade Promove é muito atuante, né? Além de bons cursos, né, de graduação e, logicamente, sempre colocando à disposição da sociedade cursos, né? E talvez com essas parcerias possam acontecer realmente o Projeto Superar. Rodrigo, lá na Câmara, algum projeto especial que vocês votaram nesses 2 anos, alguma coisa de destaque? A gente tem votado muita coisa, né? E cada coisa é especial para determinada camada da sociedade. A gente está preocupado agora com a questão do meio ambiente, né, das leis voltadas para a questão da mobilidade da cidade, a questão de infraestrutura de casas, prédios, etc. Então é uma coisa que vem agora bem forte, que tem tido audiências públicas para poder tratar dessa questão. A gente tem trabalhado de forma muito concisa, eu sou presidente da comissão de fiscalização, tomada de conta financeira da Câmara. Então a gente tem trabalhado com audiências públicas, com prestações de contas de todas as secretarias de forma muito forte, com o plano plurianual agora, a LOA, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está sendo votada agora. Então assim, a gente tem feito um trabalho muito amplo. Quem consegue acompanhar, vê isso claramente. Sou o presidente também da Comissão de Educação do nosso município, e a gente teve pautas muito complexas, que teve agora o piso salarial dos professores, que o município ainda não conseguiu pagar por causa do orçamento, que se o prefeito paga, ele ultrapassa o teto, né, que é o limite que ele pode usar. Então a gente está vendo essas possibilidades de também vale transporte para os funcionários, para o funcionalismo público como um todo. Então a gente está vendo várias possibilidades nesse aspecto de cuidar do funcionário público, de cuidar da administração pública e ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. Aquela questão dos alunos na pandemia que se perderam muito, né? Foi criada alguma situação para que eles pudessem voltar ao normal, né? Conseguir pegar aquela carga que ficou... O Estado tem acompanhado muito, o município tem acompanhado muito as diretrizes do Estado, né? Então eles têm trabalhado com esse acertando o passo no dia a dia em sala de aula. Foi triste aquele momento, a gente sabe da dificuldade que houve, dos debates que houveram, vai para a escola, não vai para a escola, vai para a escola, pega Covid, não vai para a escola, perde capacidade intelectual, perde conteúdo, e o que era mais importante naquele momento a gente não sabia. Então houveram grupos distintos, mas todos querendo acertar, né? A parte boa é que a pandemia acabou. Se houve alguma perda de bagagem, agora é hora da gente recuperar essa perda, e o mais importante é que as famílias estão em casa com seus filhos e felizes. Verdade. Rodrigo, eu percebi essa semana no noticiário local vários crimes, né? Você como vereador, eu acho que uma sugestão aqui é levantar uma bandeira lá na Câmara sobre a preocupação com o que está acontecendo na cidade, né? Na parte criminal. Verdade. Eu acho que é hora de alguém levantar essa bandeira e não ficar só noticiando, não só falando disso. Eu acompanhei isso essa semana, nessas últimas 2 semanas, inclusive, é um absurdo o número de homicídios, Nossa Senhora. A vida se tornou nada e a gente precisa realmente falar disso. Eu agradeço a sugestão, Santiago, pode ter certeza que eu pensarei nisso ainda hoje. É porque são pessoas, né, são famílias também que são envolvidas, né? E se está tendo um tráfico muito grande, se está tendo algum... A gente precisa pensar em segurança pública. Tem que pensar nisso, né? Eu não sei se tem algum vereador que não, destaca isso. Eu não percebi nada disso, e foi bom você falar, porque a gente consegue se unir, inclusive acho que num caso desse, os 17 se unirem e fazer um movimento bem completo. Tá certo. Rodrigo, qual que é a sua posição também com relação a essa eleição da mesa diretora, né? A gente vai ter agora em dezembro, vocês, né, estão lá conversando, tentando se entender. Você também é um pré-candidato à presidência ou não? Como é que está isso? Hoje mais não. Até segunda-feira eu era um dos principais pré-candidatos à presidência da Câmara, mas eu optei por abrir mão mesmo,
frente ao grupo, por uma questão de disponibilidade, por uma questão de voltar agora com o projeto Superar, e eu quero estar à frente, eu quero estar no meio do povo, e eu percebo que a presidência da Câmara te tira muito isso, porque você começa a trabalhar com o burocrático e você tem que se ausentar muito do convívio social. E eu realmente, não é um lugar que eu queria estar, não é um lugar que eu me sentiria em paz, porque eu prefiro estar no meio da população. A gente tem informação que existia um acordo, né? Um acordo dos que foram eleitos, né? Que desce 5, sobe 5. Você está em algum desses grupos? Ou... provavelmente eu estarei na mesa diretora. Eu não sei em que lugar, mas é muito provável que eu esteja. Do grupo que sobe. Do grupo que sobe. Eu também tenho uma questão que eu não faço muita questão de estar na mesa diretora. Para mim isso não é o essencial. A gente precisa de um presidente, um administrador que sabe administrar, como o pastor Alcides fez. Ele fez um trabalho muito bom, isso é fato, ninguém pode negar. Excelente administrador, mas eu estou no grupo que sobe agora. O grupo é composto por quantas pessoas? 13 vereadores. 13 vereadores. 13. Então nós temos então a certeza de que o grupo do prefeito vai ter uma chapa única. É muito provável. Será uma chapa única? Sim, porque até semana passada era 2 chapas. Não, a gente nunca pensou em 2 chapas. Pelo menos enquanto grupo isso não foi falado. Há especulações nesse sentido, mas o grupo, até hoje, a eleição já é na próxima semana, né, no próximo dia 2. Até hoje, o grupo está unificado com o objetivo de sair uma chapa do grupo. Que bom. E até uma tranquilidade para permanecer esse grupo apoiando a administração. Exatamente. Né? Porque uma das coisas que estava preocupando várias pessoas era esse grupo rachar, e a partir do ano que vem você ter uma Câmara totalmente diferente. Não. A ideia é essa. Pelo menos enquanto grupo, o que eu observo, ouvi e estou no grupo participando, é isso. Nós sairemos desse grupo com uma chapa. Entendi. Pois é, gente, a gente está aqui tentando justamente entender, né, qual que é o posicionamento de cada vereador, e até contribuir também, né, para que você, que é telespectador, saiba como que nós teremos aí o futuro da Câmara de Vereadores, uma vez que nós tivemos 2 anos aí do presidente Alcides, né, na frente, e agora com a possibilidade, né, de uma outra pessoa que tem experiência também, como você disse, né? Não pode ser uma pessoa que chega lá do nada, né, porque tem umas pessoas que estão na Câmara, né, que realmente têm condição, mas tem umas que têm pouca experiência de Câmara ainda, né? Igual, por exemplo, você tem 2 mandatos, né? Isso. E isso é importante, né, Rodrigo? Não, sim. A experiência vai fazer toda a diferença. Inclusive, eu queria até que você falasse sobre a sua visão, sobre como deve ser escolhido o presidente. O que esse cara tem que ter para que ele realmente esteja à frente, né? Ou se qualquer um dos 17 poderia ser. Qualquer um dos 17 poderia ser, mas é fato que a gente precisa pensar em alguém com capacidade administrativa. A gente não está elegendo uma pessoa para ser, por exemplo, o porteiro da Câmara, que não pode ser qualquer pessoa também. O porteiro da Câmara tem que ter algumas qualidades, como ser uma pessoa que acolhe, ser uma pessoa simpática, educada, como nós temos lá. Então, para qualquer cargo que você vai ocupar, existem algumas características que são fundamentais. No caso de presidente da Câmara, é ser um bom administrador e ter capacidade de comunicar uma capacidade de relacionamento interpessoal boa. Inclusive, uma das conquistas, né, da Câmara de Vereadores, eu vi semana passada, uma devolução, né, do dinheiro do 10º, que realmente foi um valor altíssimo. Altíssimo, né? Que inclusive está pagando os acertos dos funcionários hoje. Entendeu? Acertos do pessoal 6 milhões? 7 milhões. 7 milhões. E teve que guardar uma margem até 31 de dezembro, mas provavelmente ainda haverá mais evolução. Isso fruto de uma boa administração. Boa administração, por isso que eu enalteci o nome de pastor Alcides aqui por isso, porque ele realmente fez uma boa administração, como o Caramelo também fez, como o Fabrício também fez, né? Então, a gente tem tido presidentes que têm dado conta de fazer excelentes administrações. Você vê alguma mudança, alguma melhoria que precisa ser feita na Câmara? Através dessa administração? Não, além do concurso público que realmente deve acontecer esse ano, ela caminha com qualidade,
com bons administradores, eu acho que não tem nada de muito relevante, não. Entendi. Vamos falar sobre a administração. Como é que você viu a administração nesses 2 anos e o que você vê para os 2 próximos? Duílio tem um projeto de 4 anos de desenvolvimento da cidade, a gente vê as obras acontecendo e as coisas fluindo. Nós temos uma cidade muito grande e que lidar com todos os problemas dessa cidade ao mesmo tempo não é fácil. E o prefeito precisa fazer algumas opções em alguns momentos. Obra tal. Eu cuido disso, eu cuido daquilo. Tem 5 lugares com problema de drenagem pluvial. Eu tenho dinheiro para um lugar. Qual que é o pior lugar? Então o prefeito tem que pensar nisso tudo, né? E a gente cobrar para que as coisas aconteçam. Então esses últimos 2 anos são 2 anos cruciais do governo Duílio, que tem trabalhado, isso é fato, mas a gente espera realmente que esses últimos 2 anos sejam ainda mais intensos, mais benéficos à população do que já tem sido. Ele até disse aqui no programa semana passada que vai fazer uma reforma administrativa, deve até aumentar as secretarias e tentar adequar tudo para uma administração mais pujante nesses 2 anos, com mais obras na cidade. Exatamente, né? Ele com certeza vai fazer isso. Ele trabalhou para chegar no final com tudo no lugar que ele queria. Ele é um bom prefeito, é uma pessoa que tem uma visão muito extensa. Eu não conheço ninguém com a visão tão ampla como de Duílio, de dar conta de cuidar de uma cidade desse tamanho. Pensar tudo, guardar tudo na cabeça, né? Tudo na cabeça. Tudo. Eu nunca vi uma capacidade dessas. Então a gente quer que essa capacidade continue trabalhando a nosso favor. Na área cultural da cidade, você acha que a gente tem que evoluir? Temos, muito. A gente teve muita dificuldade com relação a projetos, com relação aos artistas da cidade, no que diz respeito ao cuidado com a carreira, com os movimentos, com os eventos. Então a gente precisa realmente dar um up nessa questão da cultura em 7 Lagoas. A cidade, eu acho que até um reflexo da pandemia, né, ficou um pouco travada, né? Sim. A gente precisa voltar, né, a ter... A gente teve vários eventos agora no segundo semestre que eu achei, sim, fantásticos, em parceria com a Brena Cimentos, a própria FENAX, foi tudo muito... A coisa tem fluído e a gente precisa que agora intensifique. Mas intensifique mesmo para poder fazer valer, né, tantos artistas, cantores que nós temos em nossa cidade que são espetaculares, tantos talentos, né? Nós temos também agora algo de novo para o ano que vem, que é a volta do Democrata para a Série A, né? Exatamente. Você também está torcendo por isso, né? Inclusive liguei para o meu amigo hoje, como é que faz para ser torcedor, porque eu não vi nada ainda. Ele falou assim, ainda não começou. Quando começar eu te mando como é que faz para poder ser sócio torcedor. E a gente precisa realmente ajudar o Democrata, foi uma luta por Democrata interna. Gente, eu não estou aqui como representante do Democrata e nunca fui. Quando eu fiz vídeo e torci pelo Democrata, eu fiz como pessoa, como cidadão e porque eu achava que merecia, tá? Então eu não estou por dentro de nada que acontece no Democrata. Na torcida eu estou, como nós todos devemos estar mesmo, e apoiar o time, fazer valer o nosso nome, que é o time que leva o nome da nossa cidade para todo o Brasil. Rodrigo, final de ano, né? Natal chegando, a cidade toda iluminada. Vamos fechar o programa aí falando sobre o Natal, sobre uma mensagem aí para seus eleitores, seus amigos, seus parentes. Nesse Natal eu desejo tudo de bom e de melhor para todos nós 7 lagoanos, para toda a humanidade, na verdade, né? Porque tudo nos afeta de forma direta e indireta. Eu desejo paz, tranquilidade. Se tiver presentes, bom. Se não tiver também, que o sorriso seja o nosso maior presente, que o abraço seja o nosso maior presente. Então que nesse Natal tudo nos solte, tudo nos liberte, tudo nos faça saudável e feliz, nada que te prenda, nada que acorrente nossos sonhos ao chão, porque o amor dá asas e nós nascemos para voar. Fernando Pessoa. Isso aí. Tá aí, gente. Contatos do Rodrigo. Gabinete 3779-6309, 3779-6310, Instagram, @Rodrigo Braga Superar, Facebook, Vereador Rodrigo Braga. Isso aí. Sempre, né, movimentando o Facebook, o Instagram, né? Exatamente. Muito obrigado, Santiago, pela oportunidade. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho também. Eu prometo da próxima vez vir mais rápido quando você solicitar, tá? Muito obrigado mesmo. Isso aí. Nós ficamos felizes com a sua presença aqui, né?
e desejamos lá um ano de 2023 com muito trabalho, né, com muito sucesso para você na Câmara de Vereadores, né, e a todos os vereadores também. Agradeço a você também que esteve conosco em mais um programa Santiago Entrevista. Nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais um programa especial. Até lá, continue ligado na TV Sete Lagoas, o canal da cidadania.